Começa agora, Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Senhoras e senhores, estamos no ar. Esse é o nosso Inédita Pamonha de toda quinta-feira. Oferecimento de Eastman Chemical do Brasil, de BNP Paribas Asset Management e da Insider. A Insider que dá vontade de ter uma camiseta de cada cor, que dá vontade de ter mais, porque, afinal de contas, quando a gente começa a usar, a gente não para mais. E aí a Insider pensou nisso e agora ela montou uns kits com valores super promocionais, de tal maneira que você não precisa ficar lavando e esperando secar para vestir a mesma Insider. Você pode revezar, porque agora você tem acesso a um kit com valores incríveis. E esse desconto do kit, esse valor promocional, ele também, claro, é cumulativo. Vai lá no cupom Clovis para você ganhar esses 12% de desconto. Então, pense nisso, né? Começo de ano, calorão implacável, nada melhor do que uma camiseta tecnológica, sofisticada, que não amassa e que cai bem para te ajudar a tocar o barco. Muito bem, nós estamos na Odisseia, nós estamos no comecinho da Odisseia, nós estamos lá lembrando que a Odisseia é o retorno de Odisseu para casa, que Penélope e Trasímaco o esperavam. Evidentemente que esse retorno a gente já sabe vai ser um retorno bem complicado, e a história da Odisseia é a história desse regresso. Claro que quando termina uma guerra, né, o que todo mundo quer, o que todo mundo mais quer, só o que todo mundo quer é voltar para casa o mais rápido possível. Às vezes, um dia só de trabalho já é motivador de um regresso obstinado para casa. Você imagina 10 anos de batalha. Não há quem mereça, é preciso voltar para casa, mas tem a Odisseia. E Ulisses vai levar mais 10 anos para voltar para casa. Realmente é coisa para herói. E, claro, é uma grande sacanagem, eu sempre penso em Trasímaco, né? Porque Trasímaco só foi conhecer o pai depois de adulto. E isso é bem triste, né? Ulisses queria muito voltar, né? O Odisseu, mas ele, de fato, não estava se divertindo nesse regresso com uma mochila nas costas, desfrutando com os amigos de um plus de liberdade conjugal. De jeito nenhum. Ele estava mesmo doido para voltar e constrangido por não conseguir. Então, o que foi que aconteceu? Você sabe que a gente podia começar com a história de Ulisses ser um herói, né? E um herói é alguém que tem um jeito de agir um pouco diferente de um humano comum. A principal característica de um herói, você sabe, é sempre a coragem. E quando nós falamos em coragem, é claro, nós pensamos em medo, né? Em domínio do próprio medo, e isso acontece de maneira preferencial em situações perigosas, né? Costumo dizer, não faz nenhum sentido dizer que alguém agiu corajosamente num cotidiano absolutamente controlado e sem nenhuma ameaça, né? Então, nós estamos falando de herói, estamos falando de coragem, porque uma atrás da outra, Ulisses não vai parar de enfrentar situações ameaçadoras, né?
Então, aqui, esse herói grego em particular era particularmente conhecido e reconhecido por enfrentar com coragem situações em que a própria vida estava em perigo, né? Estava ameaçada. Agora, isso de relacionar o herói com a coragem, né, nos remete a uma pergunta óbvia, e essa coragem é exatamente o quê? Naturalmente que se você perguntar para qualquer um, dirão que numa situação de perigo, o corajoso, ele enfrenta sem se deixar paralisar pelo medo. É claro que isso é um bom começo. A coragem, de fato, sempre foi entendida como uma virtude que permite a vitória da vontade, da parte da inteligência que decide sobre as ações no enfrentamento do medo que, porventura, estejamos sentindo naquele momento em que decidimos agir. Mas, para que esse entendimento sobre coragem fique ainda mais claro, límpido, né, precisamos ter uma ideia mais aprofundada do que é o medo. Porque se a coragem é o enfrentamento do medo, a definição de coragem depende da de medo e depende, então, do entendimento do que é o medo. Senão, você diz, X é o controle sobre Y. Bom, e Y? Y não sei o que é. Então não saberá nunca o que é X. Né? Porque o entendimento de X depende do entendimento de Y, assim como o entendimento de coragem depende do entendimento do que é o medo. Né? Se nós usamos o medo para saber o que é a coragem, então precisamos saber do que se trata. No senso comum, todo mundo tem uma ideia do que é o medo, porque todo mundo sente medo muito frequentemente. É medo de tirar nota baixa, é medo de levar bronca, é medo de não passar de ano, é medo de ter que estudar nas férias, é medo de se machucar, é medo de tomar injeção. Então você vê que não faltam motivos para ter medo, né? Medo de apanhar numa briga, medo de tudo aquilo que a gente não gostaria que acontecesse. Essa lista não é suficiente. Eu estou falando para você que é estudante, mas quando deixar de ser estudante e se tornar trabalhador, terá medo de ser, rebaixado, medo de ser despedido, medo de não obter a promoção, medo de ter uma situação de trabalho fracassada, Então, o medo nos acompanha. Né? Então, para além dessa lista que vai ao infinito, eu precisaria de uma definição, porque não adianta nada eu listar infinitas causas de medo, situações de medo, se eu não chegar numa definição. Então, talvez a gente pudesse começar dizendo que o medo é desagradável de sentir. O medo é, portanto, algo que se sente e que não é bom de sentir. O medo é uma emoção, o medo é uma paixão triste. Então isso parece óbvio, mas é legal de dizer. O medo é sempre ruim e o medo é uma sensação ruim. Agora, toda sensação ruim é medo? Não. Tem a tristeza, por exemplo. E a tristeza também é ruim. Então, a tristeza parece com o medo. Mas tristeza é uma emoção e medo é outra emoção. Eles não se confundem, porque o medo começa sempre com uma cogitação, uma imaginação, um pensamento a respeito de alguma coisa que você não quer que aconteça, uma experiência que não se deseja, que não se quer viver, que entristece se for vivida. Então, percebe que o medo é sempre medo daquilo que imaginamos. É sempre medo do acontecimento que supomos possa acontecer. É sempre medo de algo que pode acontecer conosco e que não queremos que aconteça porque é ruim. Isso é o medo. Então, o medo é uma espécie de antecipação da tristeza, porque a tristeza é quando acontece. O medo é uma antecipação da tristeza. Enquanto houver só ameaça, também só há medo. Agora, quando a ameaça ela deixar de ser ameaça para ser efetiva,
um encontro efetivo com o mundo, aí o dissabor muda de nome. Porque se o medo tem como causa aquilo que supomos possa acontecer, a tristeza tem como causa aquilo que acabou de acontecer. Assim como a dor. A dor também tem como causa não o que imaginamos, mas o que nos acontece. Se você, por exemplo, supõe que é traído pelo cônjuge, pela namorada, pelo namorado, etc., então você ignora de forma completa os fatos, mas você tem medo da traição. Você teme a traição. Você sente medo de ser traído. Isso é quando você supõe que é traído. Mas aí você chega em casa e flagra o adultério do seu cônjuge. Constata os fatos. Aí já não há mais medo nenhum. Aí já não há medo de ser traído. Aí a traição é de carne e osso, é real e percebida. Então agora o que há é tristeza. Tristeza causada pelo flagrante e pela certeza da cópula adulterina, pela certeza do mundo desagradável que antes temíamos, mas que agora nos entristece. Então, uma vez definido o medo, nós podemos voltar no herói, é aquele que enfrenta o medo. Isto é aquele que, embora imagine coisas tenebrosas que possam lhe suceder, avança mesmo assim, não fica paralisado. Avança de maneira mais ou menos razoável, de maneira não translocada, de maneira não sem noção, avança com os pés no chão, avança tendo condições de vitória, avança sabendo o que está fazendo, com alguma lucidez. O herói mesmo imaginando que pode dar muito ruim, avança tendo confiança no próprio taco. O herói também é resistente à dor, ao sofrimento, não é só uma questão de medo. O herói é resistente ao cansaço, ao abatimento, à frustração. Então, quando a gente diz que Ulisses era um herói, como Hércules era um herói, como Aquiles era um herói, nós estamos falando não necessariamente de uma invulnerabilidade, nós estamos falando do fato dele não poder ser atingido. Não, o herói pode ser atingido, mas o que faz desses três um herói é surpreender o adversário, convertendo fragilidade em força, convertendo medo em determinação. Ulisses, além da coragem, era conhecido pela sua astúcia. Alguns chamariam de engenhosidade. Ele sempre dava um jeito de se safar das situações mais enroscadas que você possa imaginar. Você sabe que Ulisses resolveu a guerra para os gregos através do cavalo de Troia. Era um cara que dá nó em pingo d'água, é um cara que era safo, é um cara que se virava nos 30. E, portanto, esse era Ulisses. Olá, eu sou Clóvis de Barros e venho aqui propor a você nos apoiar a manter vivos os nossos conteúdos de filosofia na internet. Para você participar com uma singela colaboração, você deve entrar em apoia.se/Inédita Pamonha. Repetindo, apoia.se/Inédita Pamonha. Você pode nos ajudar demais a honrar os nossos compromissos, pagar nossos editores, as nossas plataformas e manter nosso conteúdo vivo para que ele continue impactando as pessoas como tem feito. Bom, os 10 anos de batalha tinham sido muito ruins para ele. Não é só pela atrocidade do enfrentamento, mas porque ele estava de boa na casa dele, a gente já falou isso, e aí ele teve que ir lutar. E aí, ele detestou ter que ir lutar. E é por isso que o período que ele passou lá não foi um período legal. Então,
Você imagina que a guerra de Troia tendo terminado, Ulisses estava absolutamente doido para retornar para casa, porque não fazia nenhum sentido para a vida dele ficar guerreando. Mas não foi bem assim. Ele foi alvejado por situações impressionantes, e se Ulisses não fosse Ulisses, a verdade é que ele não teria conseguido voltar nunca. Bom, vamos começar então a encarar os problemas junto com Ulisses. E, de um ponto de vista mais genérico, a gente poderia dizer que um engancho, um enrosco recorrente que está por trás de todas as desgraças é uma treta que ele teve com Poseidon. Embora ele tenha sido considerado um herói, Poseidon não curtia muito Ulisses. E você sabe que Poseidon é deus dos mares. E você sabe que ali na Grécia e tal, é tudo de barco. E você sabe que uma boa relação com o mar era fundamental, e o mar é Poseidon. Portanto, arrumar treta com Poseidon sendo grego não é legal. Imagina você ter que voltar para casa e a tua casa é uma ilha. E aí você arruma treta com o deus do mar. É obviamente um problema. E por que é que Poseidon não ia com a cara de Ulisses? Bom, para começo de conversa, porque Poseidon preferia a vitória dos troianos. Poseidon era torcedor dos troianos. Poseidon era apoiador dos troianos. Então, aí é que está. Como Ulisses garantiu a vitória para os gregos, Poseidon não gostou do que Ulisses fez. É isso. Então, já é esse o principal problema. A gente poderia até fazer uma pequena comparação. Imagina que você é doido por um time de futebol que está jogando um clássico contra o seu principal adversário. E aí o juiz, o árbitro, toma decisões muito, eu diria, prejudiciais ao time do teu coração. Então você xinga o árbitro, você fala mal do árbitro, você grita contra o árbitro no estádio, Então, aquele nome te cai mal, aquele sujeito te cai mal, E é um pouco o sentimento de Poseidon com Ulisses, Poseidon queria que os troianos ganhassem a guerra, e por causa de Ulisses foram os gregos a ganhar a guerra. Então, Poseidon não curtia muito Ulisses, Podendo tornar a vida de Ulisses complicada, ele não ia hesitar. Beleza? Então, essa é a primeira razão, logo de cara, assim, Probleminha chato, Ulisses não jogava no time de Poseidon. Então, pode acreditar, Ulisses vai passar apertado na mão de Poseidon. Um segundo problema é que Ulisses usou um cavalo para ganhar a guerra. Ele usou um cavalo para enganar seus inimigos. Ele fez do cavalo um símbolo de traição. E daí, você perguntaria, pois e daí é que cavalo é o animal de estimação de Poseidon? O cavalo é muito especial para Poseidon. A gente poderia dizer que o cavalo integra com o próprio Poseidon uma única divindade, Poseidon e seu cavalo. Se Ulisses tivesse enganado os troianos, oferecendo-lhes um outro presente qualquer, um sapo gigante cheio de soldados dentro, talvez Poseidon tivesse deixado para lá. Mas o uso do cavalo como símbolo maior do engano teve um efeito bem perturbador junto a
Poseidon, né? Poseidon achou aquilo uma transgressão. Poseidon achou aquilo uma heresia. Poseidon achou aquilo uma agressão simbólica, né, contra a dimensão de sagrado que o cavalo tem para ele. Agora, claro, por mais que Poseidon tivesse zangado com Ulisses, Ulisses foi o responsável pela vitória dos gregos e acabou se tornando um herói para os gregos. Era, portanto, aclamado por onde passasse. Então você deve imaginar que os gregos fizeram todo o possível para que ele não tivesse maiores problemas e voltasse logo para casa, não é isso? Né? Mais ou menos assim, você tem um jogador do seu time que contra o pior adversário, o mais renhido, faz 3 gols. Aí você espera o cara na saída do estádio para cumprimentá-lo, para saudá-lo, para abraçá-lo, para tirar uma foto. E você, claro, vai querer dar para ele vida fácil, vai querer abrir caminho, vai querer que ele tenha tranquilidade para passar, vai querer que ele, enfim, que ele tenha tudo de bom. Porque, afinal de contas, foi graças ao seu jogador que o time ganhou. Mas não foi isso que aconteceu. Os gregos não tiveram esse cuidado. E por que não tiveram? É que Poseidon era um deus muito poderoso. E a desavença com Ulisses não acabou com a história do cavalo. O que foi acontecendo depois não ajudou em nada na reconciliação. Quer dizer, o comportamento de Ulisses só aguçava a raiva de Poseidon. E Poseidon tinha mais do que poderes para amargar a vida do nosso herói. E o que é mais incrível, ele podia amargar a vida do nosso herói sem medo de ter que dar satisfação para ninguém, porque Poseidon é Poseidon e faz o que ele quiser. Então, você imagina, essa história promete, porque no final das contas o pobre do Ulisses não vai conseguir degelar, né? Descongelar o coração de Poseidon, ou se você preferir, não vai conseguir aplacar a raiva de Poseidon. Poseidon ansiava por vingança. Eu sigo adiante. Poseidon era deus de primeiríssima grandeza. Poseidon recebera diretamente de Zeus o comando dos mares. Lutara fielmente com Zeus para o combate a tudo o que ameaçasse Zeus. Então, olha só que loucura. Poseidon tinha sido fiel a Zeus nas suas batalhas, sobretudo a grande batalha contra os tios, né? Os tios de Zeus, que Zeus teve que enfrentar, né? Os titãs. E Poseidon ficou do lado dele sempre. Então, você imagina que Poseidon conhecia em minúcias o que se passava dentro dele no recuo marinho. Poseidon, portanto, era respeitado e temido pelos gregos. Seu comportamento era considerado imprevisível, colérico e intempestivo. Era tido como o mais misterioso deus do Olimpo, mais imprevisível. E aí ficava todo mundo de lanterna ligada. Por quê? Porque se Poseidon virasse o chip, ele tinha fama de ser esquentado, pavio curto, bipolar, e se ele partisse para cima, a coisa era muito feia para quem não ia bem, né? Na linhagem do que Poseidon queria que fosse feito. Muito bem. Ulisses então tinha causado tristeza a Poseidon, fazendo os gregos ganharem a guerra, tinha causado tristeza a Poseidon ao usar o cavalo para enganar os troianos, os amigos de Poseidon, e por isso, claro, o temido deus dos mares estava com raiva do nosso herói. Queria devolver-lhe o desagrado, dificultar como pudesse a sua empreitada de volta, atrapalhar a satisfação dos seus desejos ao máximo, perturbar a sua alma, infernizar a vida em suma.
Ora, como a única coisa que Ulisses pretendia naquele momento era mesmo voltar para casa, Poseidon fez o que estava ao seu alcance para dificultar ou até impedir o regresso de Ulisses para casa. Poseidon entendia que esse era o modo mais eficaz, mais adequado, para dar o troco no Ulisses. Muito bem, imagina você que, como eu já disse, Ulisses morava numa ilha, acabou a guerra, então ele precisava deixar Troia e navegar até Ítaca. Dependia, portanto, da boa vontade de Poseidon para realizar uma viagem tranquila. Você pode imaginar, então, o fuzuê que Poseidon armou para cima das embarcações com destino à ilha de Ítaca. Imagina, entra nas embarcações, então vambora, tudo certo, vambora. E aí, como deus dos mares, Poseidon agiu com o que tinha na mão. E logo na partida agitou de tal maneira as águas com uma tempestade de fazer noite ao meio-dia e confundir com negrume o céu e o mar. Já não se distinguia mais o céu do mar. Poseidon provocou ondas gigantescas que obviamente tiraram as embarcações da frota de Ulisses da sua rota. E tudo isso sem fazer praticamente nenhum esforço. Poseidon usava apenas as armas que dominava com absoluta maestria. Veja, ele não precisou fazer nada que fosse atípico do seu comportamento. Para o deus dos mares, Poseidon, que era o mar, ondas gigantes, tempestades, redemoinhos e coisas. Isso era o trivial, de uma facilidade absoluta. Então, você imagina que Ulisses começou mal. Ulisses e seus homens navegaram tipo à deriva durante todo o tempo de duração da tormenta. Quando finalmente a chuva passou e o mar se acalmou, Ulisses e sua turma não tinham a menor ideia de onde se encontravam. Estavam perdidos da Silva. Então, veja que a primeira coisa que Poseidon fez para Ulisses foi tirar de Ulisses a referência da origem da viagem, Porque o que é que você precisa quando tem um GPS, Você dá a origem e o destino. O destino, Ulisses não sabia bem o que ia encontrar, mas era Ítaca, E a origem, claro, era Troia. Então eu tenho que ir de Troia até Ítaca. O que fez Poseidon eliminou a referência de Troia. Pronto. Agora você já não conhece mais o ponto de partida. E aí, sem conseguir identificar a posição que ocupavam, a chance de arrumar mantimentos foi ficando cada vez mais complicada, sobretudo água mesmo. Embora tivessem numa embarcação, faltava água potável, água boa de beber, porque é possível morrer de sede, cercado de água por todos os lados. Era o caso de Ulisses. Então, veja que interessante, Essa primeira arrancada da Odisseia é Poseidon azucrinando a vida de Ulisses. E azucrinando como? Fácil, criando uma tempestade, afastando as embarcações de Ulisses de Troia e, com isso, fazendo com que Ulisses não soubesse mais de onde ele ia partir para poder chegar a Ítaca. Ele não tinha ideia de onde ele estava. E não tendo ideia de onde ele estava, ele perdeu a condição de identificar a rota, de identificar o destino, de identificar a trajetória, o caminho mais curto e assim por diante. Ele estava à deriva. Qualquer lugar que ele embicasse equivalia a qualquer outro. Por quê? Porque não havia como definir. O ponto de partida estando borrado, não havia como definir a trajetória
para chegar em Ítaca. Então, estavam completamente perdidos e é assim que começa a Odisseia. Nessa espécie de conflito, nessa espécie de furdúncio, de confusão entre Poseidon, deus dos mares, e Ulisses, herói grego, ganhador da guerra de Troia. Muito bem, esse foi o nosso Inédita Pamonha de hoje. Se você gostou, por favor, ouve de novo. A Odisseia é linda e, é claro, sem entender a cisânia com Poseidon, nada fará sentido. Mas você, sabendo disso, evidentemente, vai devagar, degrau a degrau, indo atrás da Odisseia em todos os seus pormenores, de mãos dadas comigo. Foi um oferecimento de Eastman Chemical do Brasil, de BNP Paribas Asset Management e, obviamente, da Insider que agora tem kits maravilhosos para você poder usar uma cor por dia e, felizão, tá sempre bem vestido. Não esquece do cupom Clovis, é o nome do cupom Clovis, para você ganhar esses 12% de desconto. Não se esqueça também de que você, apoiador, é responsável por isso aqui continuar de pé e, portanto, conta com a minha gratidão eterna. Era isso, valeu! Este conteúdo foi trazido até você pelo Espaço Ética, a assessoria oficial do Clóvis de Barros. Para mais informações sobre cursos, livros e palestras, acesse clovisdebarros.com.br e siga o professor nas redes sociais.